Olá meu querido, olá minha querida, chegando aqui com vocês mais uma vez. E nesse vídeo eu vou falar sobre como você vencer a tentação. Isso mesmo, muitas pessoas são tentadas, muitas pessoas são pessoas do bem, pessoas que muitas vezes têm uma espiritualidade, né? Tem pessoas até que trabalham no reino, que fazem a obra de Deus, pessoas que contribuem, não é? E estão passando por essa fase de tentação, não é? E já está quase que a pique, entende o que eu estou querendo dizer? É sobre esse assunto que a gente vai falar, como vencer a tentação. Olá, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Antes de falar desse assunto de relevância, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, tá certo, pessoal? Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal. Então vamos lá, vamos aqui para a palavra está aqui, vamos ver o que a palavra diz aqui, um assunto bem importante, ok? Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deixa eu ver aqui o som, parece que o som aqui está um pouco complicado. Não, deixa eu ver, o som está ok. Tá certo, pessoal? Aqui Deus falando, não é para justamente falando para Caim. Caim foi irmão de Abel. Abel, ele foi uma pessoa que digamos assim, aceita por Deus, enquanto Caim, ele foi rejeitado. Agora, qual o motivo? O motivo eu já vou lhe falar, eu já vou ser direto com você: ira, ódio, inveja, entende? Tudo isso tinha no coração de Caim, sabe, pessoal? Mas muitas vezes a tentação para a indução ao mal não vem por esses canais, vem por outros canais, por exemplo, a questão sexual. Muitas vezes a questão, né, a questão financeira, muitas pessoas às vezes têm certas dificuldades de lidar com dinheiro, principalmente, claro, dinheiro dos outros, entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes vem aquela questão de você ser desonesto para conseguir certas coisas na sua vida, ou seja, uma posição, não é? Isso aplica-se no âmbito espiritual e também na questão profissional, entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes você agir assim, quebrando as regras da ética, entende? Você está trabalhando numa empresa e você tem ali uma pessoa que tem a mesma função, e vamos supor que você está concorrendo a uma promoção e você usa de certos artifícios, fala mal do seu companheiro, né, do seu amigo de trabalho, entende? Induzindo alguém a ver você com outros olhos. No entanto, você não tem a mesma capacidade do outro. Aí você está perdendo tempo nesse caso, entende o que eu estou querendo dizer? Então, na questão sexual, por exemplo, as pessoas, eu acredito que aí é o ponto número um, né, da maioria das pessoas, né? Principalmente quando são jovens, que estão naquele fogo, os hormônios fervilhando, como diz o povo, aquela questão toda. E você está num ambiente de tentação. Qual seria o meu conselho, no caso, para você que está passando por essa situação? Seria você sair do ambiente, não é? Nós temos aí aquela questão, por exemplo, muitas vezes os jovens, né? Hoje as coisas já estão modernas, as coisas estão diferentes, né? Da nossa época, enfim, aquela questão toda. E o jovem muitas vezes namora com uma moça e fica lá no quarto sozinho, aquela coisa toda. Você está aí, com certeza, não é, propenso, justamente você está alimentando, não é, a situação, e você está justamente correndo o risco justamente de ali você ter atitudes, né, que a palavra ela não abona, que ela não aprova, entende o que eu estou querendo dizer? Porque você não está, como diz a palavra, você não está vigiando. No caso aqui aquele Gênesis capítulo 4, não é? A gente vê ali uma situação
em que Deus avisa, né? Deus sempre avisa, Deus sempre dá um sinal, Deus sempre Ele mostra, né? Ele revela, digamos assim, através da sua palavra, Ele mostra o caminho, mas Ele também, né? Ele fala ao nosso coração, porque Deus fala com o homem fala com Deus e, consequentemente, Deus fala com o homem, né? Aí o que acontece? Deus fala e Deus dá a direção para você, olha, não vá por esse caminho não, rapaz, está entendendo? Foi justamente isso que ele estava falando aqui a Caim, dizendo assim, olha, rapaz, não procede assim não, entende? Se tu dominar o mal, entende? Sabe? Tu vai ser vencedor. Agora, se tu não dominares o mal é que vai te governar. Então, a decisão seria dele, entende? Era ele que tinha que deixar aquela atitude, né? É ele que tinha que parar com aquele sentimento no seu coração. Não era Deus que tinha que fazer aquilo, entende? Muitas vezes a gente coloca para Deus aquilo que a gente tem que fazer. Então, como é que eu vou vencer a tentação desse jeito, né? Se eu coloco a responsabilidade em Deus. E na verdade a responsabilidade não está em Deus, a responsabilidade está em mim. Agora Deus mostra o caminho do livramento, né? Agora, se você sabe, todo mundo sabe o caminho do livramento, é evitar, né? Não, mas eu não tenho coragem, enfim, aquela coisa toda. Pronto, aí você vai, ó, você vai, como diz o povo, pro fundo do poço, porque você não tem força de vontade. E quando você não tem força de vontade, pessoal, fica difícil Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer, porque é você que tem que fazer a sua parte, entende o que eu quero dizer? Então, primeiro, fugir do ambiente, né? Esses ambientes. Outra coisa é você, quando você é tentado a ser um corrupto, você ser um desonesto, você sempre vê aquilo que a palavra diz para a sua vida. E tentação não é pecado, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, né, fazer o mal, isso sim é pecado, porque todos nós somos tentados de uma forma ou de outra. Tem pessoas que têm o calcanhar de Aquiles, ou seja, ela já tem mais inclinação para aquilo. Tem homem, por exemplo, que pode vir 20 mulheres, ele tira 10, mas se vir uma situação, por exemplo, na questão financeira, uma oportunidade para ele ser desonesto, corrupto, ele já não suporta, entende o que eu quero dizer? Já tem outras pessoas que essa questão financeira para ela pode deixar ouro em pó, ela olha assim, não é dela, então ela segue em frente, entende? Agora já tem outro que aparece Maria ali, Banguela, ele já está, entendeu? Já está desembocando já, entende? Aquela coisa toda. Então todos nós temos um calcanhar de Aquiles, isso mesmo, um ponto fraco na nossa vida. Todos nós, independente, entendeu? Pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o papa, pode ser o padre, pode ser quem for. Todos têm um calcanhar de Aquiles. Isso mesmo, ou seja, tem uma certa inclinação, aquela natureza adâmica, ela sempre tem uma área que inclina você para aquilo, que impulsiona você para aquilo, entende? Que é para lhe derrotar, para deixar você fracassado e para lhe envergonhar. Isso mesmo, para tirar tudo de você, entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que acontece, muitas vezes, Deus aconselha, Deus dá direção clara através da sua palavra, né? Deus pode usar outros meios também, mas as pessoas não dão ouvido, não é? Ouvidos. E muitos têm aquela questão da consciência cauterizada. É aquela questão que Deus fala, mas eu já ouvi aquele ditado que diz assim, entra no ouvido e sai no outro, pronto. É esse tipo de pessoa. Deus fala para ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Deus diz, nem vai para a direita nem para a esquerda. Siga em frente, ele entra num viés e, enfim. É aquela pessoa que faz a sua própria vontade. Ela não tem nenhum tipo de sentimento ou preocupação em fazer a vontade de Deus. Entende? Isso é muito ruim para a vida do ser humano, porque ele vai sempre estar colhendo coisa ruim na sua vida, quando ele não coloca a palavra em prática diante daquela situação que ele está vivendo, aquele problema que ele está vivenciando. Entende? Então Deus disse assim, olha, eu não estou aceitando o teu sacrifício, Caim, por causa disso, porque tu estás com esse sentimento no teu coração, entende? Ou seja, ele estava desejando mal ao seu irmão,
estava desejando o mal ao seu irmão justamente com essas características, inveja, ódio, ira, entende o que eu estou querendo dizer? E aquela coisa toda, entende? Tudo isso é pecado diante de Deus. Aí Deus estava dizendo assim, ó, tire isso do seu coração, que eu vou aceitar. Eu não aceitei o de Abel, quero também aceitar o seu sacrifício, a sua oferta. Mas para eu aceitar a sua oferta, você tem que limpar o seu coraçãozinho, viu? Ele está cheio de coisa ruim. Desse jeito aí não dá não, viu? Aí você, enfim. Aí Deus diz assim, o teu desejo é mau, é maligno, mas cabe a ti dominá-lo, não é? Ou seja, o mal que estava nele, somente ele é que podia dominar, entende? Então a gente já vê ali o resultado, né? Ele, infelizmente ele tirou a vida do seu irmão Abel, matou ele com uma pedra no campo, não é? Derramou sangue do seu próprio irmão. Ali aconteceu a grande tragédia na família, a família de Adão, não é? Então, é isso, pessoal. Muitas vezes acontecem situações que o ser humano, que até o diabo duvida, né? Mas é por que acontece isso? Por causa da dureza do coração do ser humano, não é? A dureza do coração do ser humano leva ele a ser desse jeito, a ser dessa forma. Ele não quer se render, não é? No caso, a Deus, né? Ele não quer obedecer a Deus, sabe? Muitos até usam esse argumento, por exemplo, o Hamas lá, né? Está matando, Israel está matando, né? E o que acontece, quem começou, né, foi o Hamas. O Hamas, segundo eles, né, eles creem em Alá. Alá para eles é Deus, mas não é o Deus que promove paz, né? É o Deus que promove guerra. E Israel tem que se defender. Ou Israel se defende ou ele mata tudinho. Então Israel tem que se defender. Então é por ali é tudo descendência, de Abraão, aquele pessoal ali, sabe? E o que acontece? Eles não conseguem se unir, tudo família, né? Tudo descendente, família ali. Mas não conseguem se unir. Os líbios, iranianos, enfim, Hamas, Hezbollah, o ISIS, não conseguem se unir com Israel. Quer de todo jeito aniquilar e extinguir Israel. Você veja a natureza, não é? Aquela natureza má. Então, isso, por que o homem é assim? Por que o homem tem essa natureza? Essa natureza, pessoal, inclinado ao mal, é a natureza adâmica do ser humano, não é? Aquela natureza inclinada ao mal. Então, para eles é natural, porque eles não têm aquela intimidade com Deus e não obedecem a Deus, né? Estou obedecendo a Alá, Alá manda matar. Segundo eles, né, Alá manda matar, mas na verdade não é o Deus criador do céu e da terra, é um Deus que eles criaram, né? Ou seja, eles criaram aquele Deus através do profeta lá e eles estão tudo enrolados, né? E no final você já sabe, né? A vitória vai ser de Israel. Vamos sempre entender o seguinte: quando o homem não se conscientiza de que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar, que ele precisa, né, da bondade, misericórdia e graça de Deus, sabe, pessoal? Quando ele não se conscientiza disso e ele não se rende ao plano de Deus na sua vida, o que a gente vê é isso aí, é irmão matando irmão, filho matando pai, não é? E coisas semelhantes, a violência dominando as sociedades, o mal predominando, né? Existe mais mal do que bem na terra, as guerras, tudo isso aí é o que está dentro do coração do homem. O homem está cheio de ira, de ódio, de ganância, de arrogância e prepotência. E isso aí ninguém tira não, isso aí não tem como tirar. Somente a graça de Jesus Cristo na vida dessas pessoas, mas elas não querem a graça de Deus, então elas permanecem assim, entende? Elas permanecem com o seu coração endurecido, estarrecido justamente pelo pecado, sabe? E às vezes simples coisas, não é? Simples coisas às vezes levam a pessoa a ser assim, não é? Então, fuja da tentação. Como vencer a tentação? Primeiro, você tem que submeter a Deus, obedecer a sua palavra, orar e vigiar, jejuar vez por outra, sabe?
sempre examinar a si mesmo, procurar, rapaz, será que isso está correto, essa atitude minha, sabe? Conhecer, claro, a palavra e entender a palavra e ver o que é que a palavra diz em relação a isso. Se você tem ódio no seu coração, a palavra diz, não, você não deve ter ódio, você deve amar até o seu inimigo, não é? Se você tem raiva, se você tem ira, a Bíblia diz que isso é natural, mas que não se ponha o sol sobre a sua ira, né? Ou seja, está dizendo ali que você vai se irar, mas quando chegar de tardezinha, ao romper do novo dia, você já está com o coração ali, não é, normal novamente. Mas tudo aquilo que fica dominando você, governando você, é justamente aí que está o mal, né? Ou seja, nós somos tentados todos os dias nós somos tentados. Quando a gente não é tentado numa situação, é tentado em outra, mas nunca deixa de ter não, nunca deixa. A gente sempre tem as tentações, as provações da vida. Agora, qual o propósito e o objetivo? Deus podia evitar isso, mas Deus não evita não, Senhor. Isso é para que nós possamos, para que o nosso caráter seja moldado e para que a gente possa ser pessoas melhores neste mundo, entende? É isso mesmo. Então, vencer a tentação é nos dar a liberdade para que a gente possa vencer. Como também é nos dar a liberdade de fazer a escolha, entende? Se você quer fazer a escolha do mal, Deus não vai intervir não. Você vai fazer a escolha e vai lá na frente quebrar a cara, entende? Vai perder família, perder dinheiro, perder saúde, vai perder ministério, espiritualidade, vai perder até a questão da salvação. Muita gente diz que não perde, mas não vai por essa não, viu? Você vai terminar com uma mão atrás e outra na frente, se você não obedecer a Deus, sabe? E o preço é alto, né? O preço é alto, muito alto. Então é melhor fazer a escolha certa, entende? Para depois lá na frente você, entendeu? Não tibungar, como diz o povo, no abismo, sabe? Então Deus sempre dá ao homem uma escolha, esse poder de escolha, né? Lá em Deuteronômio, Deus diz assim, escolhei pois o bem e o mal, entende? Deus manda eu escolher. Então é isso aí, pessoal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquecer de assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se assim você fizesse, tá bom? Acredito que você já mais ou menos entendeu, né? Como vencer a tentação. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.